conosco. Êxodo 14, a partir do versículo 13. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar também a leitura conosco. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. A minha tradução diz assim: porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quantos podem dizer glória a Deus por esta palavra? Tomai os vossos assentos, por gentileza. Queridos amigos e irmãos que estão conosco, que bom que vieste adorar ao Senhor. Você está no melhor lugar de Vilhena. Diga isso para alguém, se puder. Diga: você escolheu o melhor lugar para estar, a casa de Deus. Nós estamos diante do livro do Êxodo. Este livro significa saída. Ele conta como Deus livrou os israelitas de uma vida de escravidão e penúrias no Egito. Aqui neste livro, o Senhor é apresentado, Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascual. Para esta noite o Senhor me direcionou a este contexto, que entendemos que após a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, estar mais de 400 anos no Egito, Deus decidiu libertá-los. E é interessante você observar que para cada época, para cada período, Deus levanta alguém para ser porta-voz de Deus, para ser um representante do Senhor em uma localidade. E eu já quero verbalizar, sendo voz de Deus, para dizer que para este tempo, Deus escolheu você para estar aqui nessa cidade, sendo um representante e fazendo a diferença onde Ele te colocar e onde Ele te enviar. Para este período, Deus vai levantar um líder chamado Moisés. E é interessante que o povo escolhido por Deus estava na escravidão. E aí Deus resolve libertá-los. E como é, pastor, que Deus vai fazer isso? Deus, com seu projeto, resolve tirar o povo da escravidão. Ele vai chamar o líder Moisés, que teria que ir a Faraó, trazendo uma breve mensagem, que era qual, pastor? Um simples recado: deixai o meu povo ir. Você vai observar que ele vem trazer esta mensagem ao líder. Só que o Senhor Deus começa a trabalhar pelo ministério que ele confia a Moisés. E é interessante, você vai observar que fez-se necessário Deus enviar alguns males sobre a terra do Egito para despertar o líder Faraó. Se ele não dava permissão para o povo sair da escravidão, Deus estava dizendo: deixai o meu povo ir. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixai ir. Só que ele não concordava com a ideia. O Senhor Deus precisou enviar pragas sobre a terra do Egito. Na primeira, a exemplo, Deus envia, e quando o mal chega, ele manda chamar Moisés. Moisés vinha, orava, Deus retirava o mal. Aí Faraó dizia: mudei de ideia, o povo não vai sair daqui, vai ficar mais um tempo comigo. E isso vai acontecendo nas 9 pragas que foram lançadas. Em todas elas Deus estava trabalhando. Em todas elas nós víamos o sobrenatural acontecendo, e sempre ele mudando de ideia. Então o que se fez necessário? Deus enviar a 10ª, aquela que daria fim aos projetos de Faraó, e que comprovaria que quando Deus resolve abençoar, que quando Deus faz promessa, que quando Deus escolhe alguém para ser um referencial e para viver promessas, não existe homem na terra
nem demônios do inferno capaz de romper o cumprimento da promessa estabelecida por Deus. Então nós observamos, e é interessante isso aqui, porque no capítulo de número 12 do livro do Êxodo, você vai observar que o Senhor Deus vai falar a Moisés novamente. E é interessante você observar que o Senhor Deus se revela a Moisés e ele diz: pois não, Senhor, este mês será por princípio dos meses, Moisés. Vocês vão se reunir, caso a família seja pequena, vão pegar um cordeiro e se alimentar com este cordeiro. Que mais, Senhor? Vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vão passar nos umbrais e na verga da porta, porque à meia-noite eu vou enviar um anjo destruidor sobre a terra do Egito. E qual é a boa notícia, Senhor? É que casa que tiver a marca do sangue, o anjo passará por cima. Se você estudar o original da palavra Páscoa, principalmente na época em que nós vivemos de tanto chocolate, né? Mas o original da palavra Páscoa significa passar por cima. O mal pode até se levantar, pode até projetar, mas casa que tem marca do sangue já está recebendo livramento para glorificar. Só quem tem mão para levantar e para dar glória, e boca para dar glória, levante a sua mão, porque se há marca do sangue, Deus guarda você, Deus guarda os seus, e o livramento acontece na noite de hoje, porque Deus está dizendo: eu estou fazendo a diferença. Só quem tem marca do sangue, levante a mão para adorar ao Senhor. Então vamos lá. O inimigo até projeta, mas casa que tem a marca do sangue já recebe livramento 24 horas. Aí ele fez como o Senhor ordenou. À meia-noite, o anjo destruidor passou como Deus falou no capítulo de número 12, capítulo 13. E aí o que aconteceu, pastor? Deus sempre vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e que não serve. Eu vou dizer algo dos céus: vale a pena servir ao Deus verdadeiro. Por quê, pastor? Porque ele faz a diferença. O mal pode até tentar se aproximar, mas você tem a marca do sangue. Isso é um sinal. E isso aqui é para essa época. É orientação de Deus. Nós passamos um período em que alguns se levantaram dizendo: vai acontecer uma catástrofe e vocês vão ter que ungir porta. Não, não é isso. Isso aqui é para esse tempo. Esse cordeiro está apontando para Jesus de Nazaré. É uma tipologia. Só que é interessante isso aqui, porque além de eles fazerem, Deus está dizendo: eu vou tirar vocês da escravidão. E é com mãos fortes. E tem uma coisa: depois que vocês assim fizerem, vocês vão se alimentar com este cordeiro. Como assim, Senhor? Vai ser uma refeição rápida, porque vocês não vão mais ficar neste lugar, vão comer apressadamente. Aí se você ler Êxodo 12:9, Deus vai dizer: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. Cabeça, raciocínio; pés, caminhar. Fressura é o que está dentro do cordeiro, vísceras, o que está dentro do cordeiro. Deus está dizendo: se alimente, porque a caminhada de vocês vai ser mais longa do que você imagina. Mas prepare para viver promessas, porque Deus está dizendo: sou eu que tiro, sou eu que abro o caminho. Faça como eu estou ordenando, porque vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Levante a sua mão para o céu e adore ao Senhor. É interessante isso aqui, porque nós vamos observar que Faraó começa a viver um caos no Egito, porque todas as 9 pragas que foram lançadas foram retiradas. Só que na 10ª, ele olha e a Bíblia diz que todos os primogênitos, desde os homens aos animais, estão mortos. E ele agora está preocupado, porque eu não ouvi esse tal de Moisés.
porque eu não ouvi esse que diz que foi enviado por Deus, porque eu não dei ouvido às palavras que ele falou, porque eu não me interessei. Deus me deu 9, 10 oportunidades e eu não quis ouvir. Mas aí ele manda chamar Moisés e Arão. Moisés chega, pois não, Senhor. Moisés, antes que eu mude de ideia, tira o povo daqui depressa. E ele, tudo bem. Ele chega diante de uma nação que está há muitos anos em uma localidade e diz: chegou a hora de nós sairmos daqui. Quem está nos tirando, Moisés? O Deus que nos fez a promessa. Para onde nós iremos, Moisés? Ele será o nosso guia. Não temos bússola, mas Ele irá nos direcionar. E o que nós vamos viver? Só Ele que sabe o futuro. Ele conhece e Ele tem a direção certa. Eu não sei se você está entendendo, mas levante uma das suas mãos, porque Deus está dizendo: se tem promessa, eu direciono a direção certa, para que você viva os propósitos estabelecidos por mim. Aí o povo vai sair de lá. Oh, glória a Deus. Diga para alguém, diga assim, repita em alto e bom som, diga: estamos, diga assim, estamos saindo da escravidão. Aí eles começam a caminhada, como diz o bom nordestino, desajeitado, sem saber, mas Deus está dizendo vai. E eles começam a ir. E é interessante que você observa Êxodo 13, 17. O título diz: Deus guia o povo pelo caminho. Só que eles olham e dizem: olha o caminho que se apresentou na nossa jornada. Um caminho de facilidades, um caminho que nós vamos chegar mais depressa. Aí eles olham e dizem: nós vamos por aqui. Moisés diz: Senhor, podemos ir por este caminho? Deus olhou e disse: não, Moisés. Quem guia o povo? O Senhor. Quem tirou o povo de lá? O Senhor. Então é o Senhor que tem a direção certa. É, sim, Senhor. E o que eu falo para o povo? Diga que eles não irão por esse caminho. Se você ler Êxodo 13, 17, coloca aí. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais, me ajuda aí, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Como Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele disse: o meu povo está mais de 400 anos sem lutar, e se eles forem pelo caminho dessa terra dos filisteus, eles vão enfrentar guerra. E aí eles vão perder, porque eles não estão aparelhados para a guerra, não tem armas para a guerra, e vão querer voltar para o Egito. Aí Deus está dizendo: eu não vou deixar o meu povo ir pelo caminho que era mais perto. Olhe para alguém que está do seu lado, só se você puder, diga para ele assim: Deus escolhe o caminho para você trilhar. Olha que interessante isso aqui. Aí eu chego em Êxodo capítulo 14. Eles continuam a caminhada. O que você quer dizer, pregador? Para você guardar: Deus escolhe um caminho que aparentemente é mais difícil do que aquele que acabamos de ler em Êxodo 13, 17. Um caminho que era mais perto. Ah, por aqui é bom demais, pastor. Por aqui eu vou tranquilo, é facilidade, eu chego depressa. Deus está dizendo: quem guia a viagem sou eu. Quem comanda, quem está no controle sou eu. Quem tirou o povo de lá sou eu. Larga de querer direcionar Deus. Ele sabe fazer, e Ele faz do jeito dele, independente se você goste ou não, independente se você ache certo ou errado. Deus está dizendo: é por aqui, entra no caminho, porque lá na frente tem milagre, vai acontecer sobre a tua história. É, pastor, sim. Êxodo 14, 2. Diga comigo assim: o povo, me ajude aí, vai. O povo, diga: a nação está caminhando. Aí é interessante isso aqui, porque no capítulo 14, no versículo de número 2, o Senhor diz assim: ó, fale
aos filhos de Israel que voltem. Eles estão caminhando para a frente e Deus está dizendo: fale aos filhos de Israel que retroceda. Que Deus é esse, pastor? Que Deus é esse que manda o povo retroceder? Versículo 3, coloque aí para mim. Então Faraó dirá: olha o Deus que trabalha com estratégia. Israel estão embaraçados da terra. O deserto os encerrou. Eu fui pregar na Bolívia. Aí um pastor amigo meu diz: não fala embaraçado aqui na Bolívia não. Embaraçado é outro significado. Eu falei: tá certo, tá certo. Mas o embaraçado na tradução que aí está significa perdido, andando em círculos, sem direção. E eles estão em uma situação, e aí Deus começa a trabalhar. Versículo de número 3 está lá, né? Então Faraó dirá: eles estão perdidos e a terra os encerrou. Aí Deus começa a trabalhar no coração de Faraó. É interessante você observar que ele vai chamar o povo e diz: olha, lembra daquele povo que saiu daqui? Sim, senhor, Faraó. Qual é o seu desejo? O meu maior desejo é que este povo volte a morar comigo aqui, porque afinal de contas eles vão voltar a ser escravos. Pergunta para alguém que está do seu lado: escravo ou livre? Diga para eles: escravo ou livre? Porque aqui eles estão vivendo a liberdade estabelecida por Deus. E ser livre não é poder não fazer. Porque alguns dizem aí, diz assim, ó, lá na igreja não pode fazer isso, erroneamente. Porque ser livre é você poder fazer e você escolher dizendo assim: eu posso fazer, mas eu sou livre e sou liberto disso. Deixa eu te contar uma experiência. Meu avô gostava de andar com 1 litro de Jamel debaixo do braço. E um dia eu estava indo para o culto. Eu falei: vô, vamos para o culto? Foi só você deixar comprar outro litro. Eu falei: leva até 2, 3, bora para o culto. E ele foi, comprou 1 litro, colocou debaixo do braço. Eu fui chegando com ele, com aquela garrafa assim. Os irmãos já olharam para mim. Eu falei: ô glória, paz do Senhor. Entramos para o culto. Foi pregada a mensagem. Na hora do apelo, lá vem ele com o litro na mão, lá na frente, meio cambaleando. Eu disse assim: eu quero aceitar esse Jesus. Eu falei: olha, Jesus trabalhando, e eu quero aceitar. Aí o pastor disse: vou orar para o senhor. E colocou o litrão de pinga em cima do púlpito assim, puf. O pessoal deu uma olhada, orou por ele. Ele estava daqueles meio cambaleando assim, já viu? E de repente, após a oração, ele disse: uai, onde é que eu estou? Ficou são após a oração, aceitando a Jesus como Salvador. Aí alguém diz: o senhor vai levar o litro? Não, deixa esse negócio aí, ó, deixa aí para quem quiser. Desde aquele dia eu fui embora para casa com ele, dando glória a Deus pela libertação. E eu disse: vô, a partir de hoje o senhor é livre. Você pode até querer fazer uso do álcool, mas o Senhor é livre. Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode até usar, mas você é livre para fazer. Mas Deus te libertou hoje para que você conheça a verdadeira liberdade. No outro dia, vovó dizia: o que aconteceu contigo? Não tem mais vontade de beber? Ele disse: não. Eu conheci um homem chamado Jesus, e quando eu levantei as minhas mãos, eu me tornei livre para sempre. Depois a avó aceitou a Jesus até a sua morte, ele servindo a Deus, e nunca mais colocou álcool na boca, porque ele estava dizendo: eu sou livre, eu sou livre. Agora, se você faz uso de droga, álcool, cigarro, problema é seu, mas só que você é escravo. Escravo é isso, é viver preso às mazelas, é viver preso. Alguém acha que é vantagem, mas Deus está dizendo: você precisa conhecer a liberdade para você ser livre verdadeiramente. Quantos querem ser livres, já foram alcançados? Levante a sua mão assim agora. Aleluia,
Aleluias. Aí o texto vai dizer que Faraó chama e diz: olha, coloca aí para mim, versículo de número 6, só para nós ler 6, 7, vamos ler junto com a igreja. E aprontou o seu carro. Faraó disse assim: ó, nós vamos trazê-los de volta. Nós vamos trazer de volta. Coloca o outro versículo aí, por gentileza, 7. Aí ele vai chamar os soldados, 600 carros do Egito, os capitães sobre ele. Continua com 8, por favor. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Vai no 9, por gentileza. Aí os egípcios saem nessa perseguição, com os carros, com os cavalos, com as carruagens, com o exército. Aí eles vão alcançar o povo que está na localidade que Deus queria. Deus diz: retroceda, no versículo 2. Só que agora eles estão junto ao mar. Aí vai dizer: perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Coloca o 10, por favor. Aí o exército de Faraó se aproxima, os filhos de Israel levantaram os olhos e disseram: e agora o que vai ser de nós? Acabamos de sair da escravidão e o exército inimigo está se aproximando para nos levar de volta. Aí eles levantaram os olhos, visualizaram o problema, e a Bíblia diz: ó, e temeram muito. Então os filhos de Israel, diga comigo assim, clamaram, mas me ajude aí, clamaram ao Senhor. Observe, por favor, eles viram a dificuldade, viram o exército inimigo e fizeram o quê? Pediram ajuda a Deus. Fizeram certo ou fizeram errado? Quantos vieram clamar aqui nesses dias comigo? Levante as suas mãos e clame. Tem pessoas que é assim, eles dizem: pastor, eu creio, mas quando vem a dificuldade, eles olham e começam a clamar: socorre-nos, Deus, tu nos tirastes de lá. Só que aí o versículo de número 11, coloca aí por gentileza. E disseram a Moisés, quando eles viram o problema, diga comigo assim, eles clamaram ao Senhor. Só que aí no versículo, volta lá para mim, acho que é o versículo de número 10, não, é esse aí mesmo, pode deixar, volta lá no 11, por favor. Só que quando eles clamaram, no mesmo instante que eles clamaram, eles começaram a reclamar. Eles estão dizendo assim, ó, nós acreditamos em Deus, nós sabemos que em meio à luta o segredo é clamar. Mas já viu aquela pessoa que ora para Jesus curar e depois sai correndo para comprar o remédio? Já viu? Ora, unge, dizendo: Senhor, repreenda este mal no nome do Salvador. De repente ele precisa ir lá na farmácia comprar o remédio. Diz que crê, mas na hora do embate sente medo. Diz que crê, mas na hora da dificuldade começa a reclamar. Qual é o conselho, pastor? Deixa eu dizer um princípio para você guardar. Cuidado para que o seu clamor não se torne em lamentação. Porque existem pessoas que dizem acreditar, mas na hora da dificuldade começam a reclamar. Olha a situação. Eles olharam para Moisés e vão dizer: Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que nós viéssemos morrer neste deserto? Por que fizeste isto, fazendo nós sair do Egito? Olha a situação que chegou. Eles estão livres e agora eles começam a dizer que era melhor ser escravo do que estar numa situação daquela. O que eu aprendo aqui, pastor? Eles estão livres, mas continuam com hábitos de escravos. Era melhor estarmos lá. Era melhor a comida que tinha lá, cebola, pepino, era melhor. Éramos escravos, sofríamos, mas era melhor estarmos lá. Ô Moisés,
Quando eles viram a dificuldade, eles apontam o dedo para o líder. Por que nos trouxe para cá, Moisés? E Moisés está dizendo: foi ele que nos trouxe até aqui. Coloca para mim o versículo de número 12. Eu estou gostando desse negócio aí, hein? Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios. Queremos ser escravos mesmo, pois é melhor nos fora servir do que nós morrermos aqui. Eles já estão dizendo: nós vamos morrer mesmo. Deus nos trouxe aqui para morrer. Muralha de um lado, muralha de outro, e o mar à frente. Aí o versículo de número 13. Moisés, em meio a esse caos, ele precisa trazer uma resposta. E o ser humano é assim. É só surgir um problema, ele vai procurar um culpado. Já observou? Quando Deus desce no Éden e pergunta: Adão, onde tu estás? E ele diz assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus se aproxima, a mulher diz: foi a serpente. Aí quando Deus se aproxima, a serpente olha e diz: não tem mais ninguém em quem colocar a culpa. É comum que o ser humano sempre coloque a culpa em alguém, pelos erros e pela dificuldade que ele está vivendo. E aqui eles estão acusando Moisés: Moisés, o que você vai falar para nós? Aí ele diz assim, ó: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele está dizendo assim, ó: em vez de falar o que não deve, recebe uma arma para você receber milagre hoje aqui. Silêncio, estais quieto. Se você estiver quieto sem falar nada, hoje vocês vão ver o que eu, o Senhor, sou poderoso para fazer. É, pastor, sim. Porque aos egípcios que hoje viste nunca mais vereis, ou nunca mais tornareis a ver. O exército se aproxima, o mar está à frente. E aí nós vamos observar no versículo 14. Coloca lá para mim o versículo de número 14. O Senhor pelejará por vós, e vós ficarei calados e vedes o que o Senhor já está fazendo. Quem tem mãos para levantar, que eu já estou terminando aqui. Quem tem mãos para levantar e está entendendo que essas mãos levantadas é sinal de vitória, porque Deus está dizendo: nesta guerra você não entra sozinho. Nesta guerra, esta peleja, eu entro com você. Esteja calado e veja o que eu vou fazer. Espera aí, pastor, eu fecho aqui. Moisés chega no povo e diz: o que representa para vocês esse exército aí? Alguém diz medo, o outro diz enfermidade, o outro diz dificuldade, o outro diz cicatrizes. Foram muitos anos de escravidão. Nós ainda estamos presos à escravidão do Egito. Moisés disse: coisa nenhuma, vocês estão livres. É que apenas vocês estão com hábitos de escravos. Me desculpe dizer, eu gosto muito do conselho que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez no seu passado. Te tirou da uma situação de opressão e te trouxe para cá. Mas tem pessoas que só vivem as mazelas do passado. No passado eu era isso, no passado aconteceu isso, no passado eu era terrível. Ainda bem que você era terrível, porque você encontrou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que diz: vem para cá que eu vou te ensinar. Eu te amanso a partir de hoje. Você é livre. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse: eu sou a, me ajude aí, eu sou a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a Bíblia vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Moisés olha para o povo e diz: chegou a hora de vocês se despedir desse exército. É, Moisés, mas eles vão nos levar. Não vai não. Aí após, abre lá o versículo 15 só para nós ver a continuidade. O Senhor vai falar a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. Por que, pastor? Porque tem a hora de orar, mas tem a hora de tomar a atitude também. E alguém diz para Moisés: como que a gente caminha, Moisés? Olha o mar aí à frente, para onde que nós vamos caminhar? Se nós voltar, o exército nos leva. Não tem como ir, como que a gente caminha? Aí vem o versículo de número 16. Oh, coisa boa é a palavra. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, o cajado que ele tinha na mão, e fendeu-se o mar de uma extremidade à outra. Quando ele estende a mão, Deus faz assim, ó, de um lado e de outro, um caminho para eles passarem seco. Aqueles que não acreditavam em nada ficaram crentes na hora. Eu sabia que Deus ia abrir o caminho, sabia nada. Eu sabia que Deus ia fazer, sabia nada, estava murmurando. Eu sabia que quem anda com Deus é vitorioso. Vitorioso coisa nenhuma, estava com medo, daqui a pouco reclamando. Ei, mas Deus abre o caminho para você passar, para provar que quando Ele faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Só que tem gente, em vez de crer, fica só reclamando. Deus está dizendo: você crendo ou não crendo, eu já abri um caminho para você passar. Não sei por que você não deu glória. Eu já abri um caminho para você passar. Olha para alguém que está do seu lado, levante a mão assim, coloque no ombro. É domingo, né? Balança ele assim, ó. Pastor Zé Elias, eu faço aqui porque é amigo, ó. Balança ele assim e diga: o caminho já está aberto. Se levanta e caminha. Aí alguém entra no caminho e diz: meu Deus, eu já vi parede de tudo quanto é tipo, mas parede de água é só esse Deus que faz mesmo. Dá até vontade, se fosse eu pegava. Caminha, chegaram do outro lado. Como que é bom trilhar o caminho que Deus abriu para nós passar. Diga comigo assim: o caminho, me ajude aí, o caminho que Deus abriu para nós passarmos. Diga assim: somente nós é que passaremos por ele. Ei, entra no caminho hoje. Sai desses caminhos de facilidade e entra no caminho certo para você conseguir chegar do outro lado. Chegaram do outro lado. Coloca aí o versículo 17. E eis que eu endurecerei. Deus está trabalhando: e serei glorificado nos seus carros, nos seus cavaleiros. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19, por gentileza. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Eles chegam do outro lado. O que nós vamos fazer aqui agora? Culto em ação de graças. Culto em ação de graças. Por quê? Porque nós vamos cantar. Prepare o instrumento musical, porque nós vamos adorar. Chegamos do outro lado. E o exército inimigo, pastor? Diga assim: o exército está se aproximando. Aí eles entram no caminho que Deus abriu para o povo dele passar. Só que aí do outro lado a voz brada diz: Moisés. Ele diz: pois não, Senhor. Estende a sua mão novamente. E Deus fez assim, ó. Quando ele estendeu, as paredes caíram sobre o exército inimigo. E é tão interessante você observar isso aqui, que há pouco tempo conseguiram encontrar rodas de charretes lá na onde o povo atravessou, porque eles começaram a ser confundidos. É interessante isso aqui, porque Deus está dizendo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E aí Deus diz: porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, se você não pegar isso aqui é difícil, nunca mais vereis para sempre.
Deus está dizendo: se despeça hoje desta enfermidade. Não sei por que você não deu glória. Se despeça hoje desta causa da justiça. Se despeça hoje desta luta que estás passando. Se despeça hoje desse vício, dessa angústia, dessa amargura. Deus está dizendo: basta, chega. Por quê, pastor? Porque você chegou do outro lado. Eu fecho o texto para você entender. Coloca o versículo 30 aí. Vê se você consegue colocar o 30 para nós considerar. Eu fecho aqui. Deus está dizendo: o que você representa medo para você hoje, nunca mais você vai ver. Hoje você vai embora daqui, porque Deus está dizendo: você vai ver o milagre acontecer. Olha o que aconteceu, versículo 30 e eu fecho. Assim o Senhor salvou a Israel. Eu vou falar porque você esqueceu de adorar. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. As ondas traziam. O que representava medo não era mais medo. Já era a providência de Deus que havia acontecido. O milagre acabou de chegar. Alguém olha para o outro e diz assim: eu pensei que eu ia voltar para lá. Eu pensei que eu ia ser escravo de novo. Não, você é livre. Escravo jamais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor estendeu as tuas fortes mãos e aqui estamos. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Se você entendeu esta palavra, dê glória a Deus, porque o Senhor entrou nesta guerra. Olha aqui o que Deus faz me entender. Espírito Santo está me dizendo em línguas: estou mudando situações para abençoar os meus. Dê glória, porque há milagre acontecendo hoje aqui. Eu quero que você entenda o seguinte: já aconteceu contigo. Vai sair de casa, o pneu do carro está furado. Falta 2 minutos para eu estar no culto. O que eu faço? Aí você diz: ah, não entendi o que é isso. Aí lá na frente você vai entender. É Deus dizendo: eu controlo toda a sua vida. Aconteceu um acidente lá na frente, no mesmo período que você estava indo para a igreja. Aí você vai para o carro, o pneu está furado. Você diz: não conseguirei chegar no culto. Mas Deus está dizendo: glorifique o meu nome, porque em tudo eu sei o que estou fazendo, diz o Senhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tem hora você não entende o que está acontecendo, mas Deus me trouxe aqui para ser voz de Deus para a tua história. Oh, aleluia. Escravidão jamais. Levante a cabeça a partir de hoje. Não há tristeza que vai fazer você ficar em um quarto escuro. Não há angústia que você vai querer pedir a morte. Você vai levantar a cabeça e vai dizer: eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Quem é livre, ele dá glória. Quem é livre, ele tem um semblante alegre. Aleluia. Quem é livre, ele tem motivos para adorar ao Senhor. Antigamente você era escravo, mas hoje você é livre. Eu estou pregando para alguém que foi livre, foi alcançado e encontrou liberdade em Jesus. E esta liberdade em Jesus não é uma opressão. Essa liberdade em Jesus não é um jugo estabelecido por algumas localidades. Não é um fardo pesado. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem anda com Jesus sente leveza. Quem anda com Jesus e recebeu liberdade, ele não precisa ser corrigido constantemente. Ele está dizendo: Senhor, eu entendi. Escravo não. Semblante de escravo jamais. Viver decepção. Por isso que o crente é ajeitado, como diz o bom nordestino. Se arruma, melhor roupa, apara a barba, deixa tudo ajeitado, se organiza e vem para o culto. O que
você vai fazer hoje? Eu vou para o culto, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Levante a mão assim para adorar. Nós vamos terminar. Em Cristo eu encontrei liberdade. Oh, levante a sua mão assim para o céu para adorar. Assim o Senhor salvou a Israel. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.